Eu vou ler para você do versículo 7 ao 12. Deixa eu ler para você. Lucas 23, do 7 ao 12. Quando levaram Jesus para Pilatos, e ele querendo tirar o corpo fora, diz assim: sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Já fizeram isso com você? Te empurraram para outra pessoa? Nunca te fizeram, não? Não, esse problema não é comigo, essa situação aqui lá na outra sala, tu vai lá para o outro lado, não, você errou o lugar, agora tu tem que ir lá. Quem já passou por isso? Todos nós já passamos por isso. Pior são aquelas ligações que você demora 10 minutos para ser atendido. O quê? Não sei, eu não sei. O rapaz está dormindo, tadinho. Hoje não é para ter telão, não, mas você vê, né? É assim mesmo. Mas já fizeram com você? E aquelas ligações que falta só uma beirinha para resolver, tudo de novo. Jesus passou por isso aqui. Está aqui, ó. Olha só. Remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, o que diz aí? Alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo. O que Herodes queria? Não, mas ele queria muito. Quando ele soube que mandaram Jesus para ele, eu vou conhecer Jesus. É muito forte. Vou conhecer pessoalmente aquele que todo mundo fala e vai ficar na minha mão. Eu que vou. Alegrou-se muito, porque há muito desejava vê-lo. Por ter ouvido dele, não entendi. Muitas coisas. E esperava que lhe haveria fazer algum sinal. E interrogava-o como? Com muitas palavras. Só que qual era o problema? Tu não pode imaginar isso, não. O silêncio de Deus. Para alguém cheio de expectativa. Nem uma palavra. Todo machucado, essa altura ele já tinha apanhado. Mas você não vai falar nada? Você já ouviu falar que vezes o silêncio fala mais alto? Você já ouviu isso? Eu aprendi que a autoridade é pior quando se cala. É bom a autoridade chamar a tua atenção. A pessoa que está sobre nós. É muito bom quando a gente é repreendido, a gente é chamado a atenção, a gente é sacudido por uma autoridade. Mas o problema é quando uma autoridade se cala. Você pode esperar que vai vir um barulho. Você entende isso, sim ou não? E ali, ele não estava diante de uma autoridade. Ele estava diante de Deus. E não teve uma palavra para ele. Sabe por quê? Porque o que Deus tinha falado para ele
ele tinha desprezado. Então ele fez tudo para ter uma palavra de Deus. Depois depois você lê, humilhou Jesus e mandou ele embora, açoitou, ridicularizou mais Jesus, botou um manto em Jesus, mandou soldado bater e mandou embora. Jesus ficou calado. Não teve resposta para ele. Porque a gente tem que aprender que Deus fala. Deus fala. Mas, se você não der ouvidos, essa voz se cala. Essa voz não fala mais. E o interessante, vamos ler aqui para você ver, versículo 10. Estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente, ridícula, né? E tornou a enviá-lo a Pilatos. No mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, o que diz aí? Se fizeram amigos. Pois dantes estavam em inimizade um com o outro. Os dois desprezaram Jesus e fizeram amizade. A vida é feita de escolhas. Possa ser que você esteja agradando um amigo e desagradando a Deus. Dando ouvidos à voz de um amigo e silenciando a voz de Deus. Aí você está plantando. Você está escolhendo isso. Silenciar a voz de Deus. Herodes começou o grande problema dele com João Batista. Eu queria que você abra aí a sua Bíblia no mesmo livro, Lucas 3. Mesmo livro, Lucas 3, 19. Vou esperar você achar para você ir acompanhando. Diz assim: sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, quer dizer, por João Batista, né? Por quem? Por João Batista. Aqui é João Batista. Aqui, se você ler um pouco antes, você vê que vem falando de João Batista falando que Jesus está vindo e que o tempo está chegando e que tinha que ter conserto. E até Herodes desceu ao deserto para ouvir João Batista. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, que mais? E por todas as maldades que Herodes tinha feito, o que diz aí? Ele ainda acrescentou a todas as outras, ainda esta. Qual foi? A de encerrar João num cárcere. Quer dizer, aquela pessoa que ela vai fazendo uma besteira atrás da outra. Além de estar com a mulher do irmão, sendo um judeu e representante do povo, mas ele foi repreendido pela voz. A voz falou com ele. Aquela voz que estava muda, que usava João Batista, a voz silenciou. Mas a voz falou com ele. A voz mandou ele se consertar. A voz disse: você está errado. A voz repreendeu ele. Olha, você está errado. Você tem que parar com isso. Você tem que deixar disso.
Mas ele, ao invés de parar, ele ainda fez pior. Ele pegou e encarcerou o portador da voz. Mas pior do que isso ele ainda fez. Aí você vai para um livro antes, para você ver aonde vai a maldade, a loucura das pessoas. Vai para Marcos aí, capítulo 6. Marcos 6. Marcos 6, no versículo, depois que ele estava preso, né? Versículo 17. 6:17. Diz assim, acharam, pessoal? Marcos 6:17. Diz assim, porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João, encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, o que a voz dizia para ele? O que está escrito aí? Olha, não faça isso, rapaz, está errado. Como a gente tem falado aqui para muita gente, domingo eu falei, tem muita gente que se diz cristã, é de Deus, não pode ver uma mulher, um homem e já vai indo para o motel, já vai se encontrando, se entregando como se fosse normal e ainda dizendo que Deus abençoou. Nada disso. Olha o que João Batista diz, não te é lícito ter essa mulher. A voz falando com ele. Porque João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Mas João já estava preso. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a João. Ele prendeu, mas temia. Sabendo que era homem justo e santo. Você vê, mesmo sabendo, prendeu. E diz, e o guardava com segurança, e até fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o ouvia. Mas olha o 24, depois que a menina dançou para ele, né? Você conhece a história, né? Que no dia do aniversário dele, dançou a filha de Herodias, ele se encantou com o rebolado da moça e falou assim, ó, pode me pedir a metade do meu reino que eu te dou. A mãe queria matar, falou assim, pede minha filha a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Ela pediu e ele não podia voltar atrás. E está aqui, ó. Olha só, lá no versículo 27 diz assim, enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxesse ali a sua cabeça e ele foi degolado na prisão. Você entendeu por que Jesus não deu uma palavra para ele? Acabou para ele. Esse acúmulo de besteira, esse acúmulo de rejeição, esse acúmulo de desdém com a voz, essa presunção de achar que podia desobedecer, esse orgulho, essa indiferença, não faz bem, meu amigo, minha amiga, não faz bem recusar a voz. Porque a pior coisa que pode acontecer conosco é Deus silenciar. Quando Deus silencia, aí você ora, não teve resposta. Fez o que fez, perguntou muitas coisas. Herodes perguntou muita coisa. Em outras palavras, para você é nada.
E ele foi lá e fez mais besteira e castigou mais Jesus. Mas as pessoas, muitas delas não têm juízo. Não têm juízo. As pessoas fazem coisas absurdas. As pessoas fazem coisas medonhas. As pessoas, sabe, em nome até de dizer que são cristãs, as pessoas se entregam mesmo a loucuras. Traem, mentem, enganam, roubam, logram, inventam. E pior, sabendo que a voz de Deus está clamando para ela mudar, clamando para ela se entregar. Eu não sei quantas vezes eu vou ter que pregar a mesma coisa para as pessoas entenderem que o lado de dentro é o principal, que tem que priorizar a salvação, que tem que colocar Jesus em primeiro, que se não colocar Jesus em primeiro vai tudo para o beleléu, se não colocar Jesus por primeiro não adianta você ser dizimista, se você não pôr Jesus em primeiro não adianta você vir na igreja, se Jesus não for primeiro para você, você vai se machucar, você vai se decepcionar aqui dentro, você vai fazer campanha, você vai fazer oferta, você vai trazer dízimo, se ele não for primeiro, se você não aprender a ser dele, se você não viver para ele, você vai ter o silêncio dele. Olha, agradeça a Deus. Por exemplo, se você está aqui hoje, se você está aqui hoje e você fala assim, nossa, mas o bispo é chato, ai, o que ele fala me incomoda. Você tem que fazer assim, Jesus, muito obrigado. Porque a voz ainda está falando. Quem está entendendo? Você tem que orar a Deus, obrigado. Obrigado. É muito importante quando você é repreendido, é muito importante quando você é sacudido, entendeu? Quando você vem na igreja e fala assim, ai meu Deus, mas, ai, mexeu comigo. É, mas é bom, e pior é quando não mexe mais. Característica de um morto. Característica de um morto. Como é que você sabe que a pessoa está morta? Ela não responde mais a nada. Tu chama pelo nome dela, tu dá um toque nela, tu puxa o cabelo dela, tu dá uma paulada na unha dela. Não tem nada mais. Tem gente que não tem palavra alguma que muda ela mais, ela está morta. Silenciou da parte de Deus para ela. Mas você viu? Os dois tiveram algo em comum. Deixaram Jesus e se uniram. Não faça isso. Eu não tenho, meu amigo, a minha vida é ganhar almas, mas eu não tenho um amigo que abandonou Jesus. Eu não tenho, não. Eu não tenho um. Amigo para mim é amigo do meu Jesus. Amigo para mim é amigo do meu Jesus. E só. Os dois tiveram, porque amigo é assim, você tem afinidades, não é verdade, sim ou não? Não é assim que se tem um amigo? Como é que você tem um amigo? Você tem coisas em comum, né? Você gosta da conversa da pessoa, não é assim, sim ou não? Você gosta da conversa, é uma afinidade. A afinidade de Herodes e Pilatos era, avacalhamos com Jesus. Somos amigos. Se uniram em entristecer a Deus. Um se suicidou e o outro foi desgraçado por toda a vida. Então diga assim, vai ser sempre assim. Fala assim, o tempo que eu viver são os dois cenários que eu vou contemplar. Os que honram, preservados, conservados e guardados. Os que desprezam, o silêncio de Deus. É melhor que Deus continue falando com a gente, repreendendo, batendo, puxando a orelha da gente. É ou não é verdade? Sim ou não? É. O problema é quando a professora não fala mais. Ela só vai. Quando você vê, está reprovado, fulano. Um abraço.
Olha para dentro de você. Você sabe como começa? Como acontece a conversão? A conversão é quando Jesus mostra para você a verdade sobre você. Preste atenção nessa palavra. Diga assim: a conversão acontece quando Jesus me mostra a verdade sobre mim. Porque você não pensa muito em você. A gente é expert em julgar os outros. Mas quando Jesus mostra a verdade sobre nós, é que nós nos entregamos. Qual a verdade sobre você? Qual a verdade sobre você? Como é que você está? De 1 a 10 na tua amizade com Deus. Só você pode responder e mudar e subir nesse grau de amizade.